Gostei e, de fato, o que o Felipe Luiz falou sobre o Davi Luiz é exatamente isso. Embora a gente não veja, mas a gente fica sabendo como é o Davi Luiz no dia a dia. E ele é visto como uma figura extremamente importante, embora não use a faixa de capitão, mas o exemplo que ele dá no dia a dia, não só para os jovens, mas também para os demais jogadores, é um jogador extremamente importante. Eu até entendo o torcedor quando critica muito o Davi Luiz pelas atuações dentro de campo, porque de fato é um jogador que oscila muito, mas acho que oscila por conta também da idade avançada, enfim, acaba pesando bastante, mas é um jogador extremamente importante para os bastidores do Flamengo e já foi muito importante em outros momentos, com outros treinadores e agora com o Felipe Luiz também ele tem ajudado bastante. Então é um gol de uma pessoa que conhece muito de futebol e eu acredito nele, porque ele deu entrevista depois ao Sport TV falando que de fato queria fazer o que ele fez ali, que ele percebeu um erro na barreira com a saída do Marlon, e eu acredito nele. Eu acho que é um jogador que a gente pode acompanhar a história e ele seria extremamente honesto e franco se ele não quisesse fazer isso. Mas ele disse que quis fazer, é um jogador craque, a gente não pode negar isso. A história do Davi Luiz mostra isso, é um jogador extremamente importante para a história do futebol brasileiro. E é isso, é um jogador importante, por isso que todo mundo foi abraçá-lo ali. Eu fico muito contente de ver o Davi Luiz performando ainda, porque é um jogador que a gente não sabe se vai continuar no Flamengo na próxima temporada, o contrato dele acaba em dezembro, mas repito, embora não ajude tanto dentro de campo, por vários motivos, não porque ele não quer, mas hoje ele é reserva, mas fora das quatro linhas, é um jogador muito importante nos bastidores do Flamengo. Um gol ali na malandragem também, no bom sentido, né, Pedrosa? Faltou a malandragem pro time do SBT lá na Copa Sérgio, como o Davi Luiz fez o gol. A gente é cabeça estourada lá, a gente só briga, só discute. É verdade. O Davi Luiz cabeça pra orientar. Tá faltando o Davi Luiz para orientar. Mas... Importante para o Flamengo também, retomar o G4, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Flamengo fez o que tinha que ser feito, um resultado principalmente com 5 jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, deu oportunidade para outros jogadores, inclusive o próprio Davi Luiz. A malandragem dele é muito positiva, porque ele consegue perceber ali o momento do apito e bate com a barreira aberta. Então, concordo totalmente com o Venil, o Davi Luiz é um craque. Jogador que ganhou Champions League, jogador que jogou nos maiores clubes da Europa, PSG, Benfica, Chelsea, enfim. É um cara que dispensa comentários em relação à carreira dele. Quando você ouve o Davi Luiz falar, é muito positivo também, porque as entrevistas dele são muito boas e mostram o cara que ele consegue ser para esses jogadores. E o Flamengo ontem fez uma partida morna, mas repito, o suficiente para vencer o Cruzeiro. O suficiente para pegar um time que foi com seu elenco completo, que foi com sua equipe titular e não conseguiu de forma alguma, de algum jeito, ferir o Flamengo. Muito pelo contrário. Teve bola na trave do Bruno Henrique, teve o lance do Carlos Alcaraz também, que acabou sendo anulado, mas que poderia ser outro gol para o Flamengo. Eu acho que no início da partida, no primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou mais um pouquinho, depois o Flamengo conseguiu controlar a partida, foi um pouco mais sólido. No segundo tempo chegou ao seu gol, depois as entradas do Léo Pereira e também do Alexandre deram uma consistência maior para o Flamengo, na minha visão, e fizeram o Flamengo conseguir o resultado. Então, para mim, um ótimo resultado aí pro Flamengo, não só pro Flamengo, mas também pro Vasco. Gostou, né, Pedrosa? Comemorou quando saiu o gol do Davi Luiz? Comemorar é demais. Mas nenhum... Fiquei sabendo que gritou na janela. Máximo aqui, ó. Teu amigo meu, teu vizinho, falou que você gritou e tudo. E não foi gol do Flamengo, foi gol contra o Cruzeiro. Entendeu? Agora, ô Flavinho, sobre a atuação do Flamengo aí, o torcedor rubro-negro que reclama da atuação, ou que estava reclamando da atuação durante o jogo, tem que ser muito rabugento. Porque se a gente for parar e analisar, os jogadores é um time reserva, tá? A gente pode considerar um time reserva. Tem o Rossi, que é titular, e talvez o Gonzalo Plata seja titular no domingo, o Eric Pulgar, beleza. Fora isso, time totalmente reserva. Você pode questionar, reclamar de atuações individuais. Vamos lá, o Alan novamente foi mal, o Ayrton Lucas novamente foi mal. Pontos negativos. Pontos negativos individuais. Só que o coletivo do Flamengo a gente pode ver, mesmo sendo um time reserva e com o Felipe Luiz ainda tendo pouco tempo para trabalhar, foi apenas o 7º jogo dele, mas a gente vê um time reserva que é muito bem treinado. Se você for olhar o coletivo do Flamengo, as jogadas trabalhadas, isso tudo a gente vê pontos positivos. Então não dá para o torcedor do Flamengo reclamar da atuação. Muito pelo contrário, ainda mais agora, depois do resultado, uma vitória fora de casa, diante de um Cruzeiro que foi com o time titular, como o Pedrosa muito bem mencionou, embora esteja passando por um momento difícil, mas essa vitória do Flamengo mostra que o Felipe Luiz está no caminho certo. Querendo ou não, o torcedor goste ou não, o time é muito bem treinado.
Porque, embora sejam jogadores reservas, mas todo mundo sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Então tem que parabenizar o trabalho do Felipe Luiz. A gente vai falar do gol anulado, mas antes eu queria só que o Vene comentasse o que você viu de aspecto positivo individualmente falando. Algum jogador que pode botar uma pulguinha ali atrás da orelha do Felipe Luiz pensando na final de domingo? Algum jogador já está merecendo, por exemplo, o Alcaraz, talvez, ou algum outro que você observou? Olha, talvez pode até começar a mudar a ideia do Felipe Luiz para começar jogando no domingo a final. Vamos lá. Eu vejo 3 pontos positivos. A começar com o Bruno Henrique, porque eu confesso para você que eu estava com um certo receio de como seria o Bruno Henrique diante de toda essa situação, da investigação, como ele iria reagir dentro de campo. Estamos falando de um ser humano e, assim, cada ser humano reage de certa forma diferente. E o Bruno Henrique, ele foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro deu muito espaço ao Bruno Henrique, ele soube aproveitar. No segundo tempo, tiraram um pouco o espaço dele, ele caiu um pouco de produção, mas ele quase fez um golaço, inclusive. O segundo jogador que, na minha opinião, a gente pode destacar aqui, que foi o melhor em campo, inclusive, o Alcaraz. Eu gostei muito da partida do Alcaraz. Se não foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores. E também destacar o Everton Araújo, que novamente fez um bom jogo quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo para a entrada. Na verdade, ele entrou no lugar do Pulgar. Então, assim, é um jogador também que a gente tem que valorizar, porque se o Pulgar não puder jogar em determinado momento, hoje o Felipe Luiz está super tranquilo em relação a isso. Tem o Everton Araújo. E por que eu falo isso? Porque tinha um receio de como seria com o ala. Mas hoje o Everton Araújo, sem sombra de dúvida, está na frente do ala. Pensando no domingo, o Vene tem chance de voltar a gente aí para reforçar o Flamengo? Tem informação sobre o retorno de... Existe uma pequena possibilidade de De La Cruz e Luiz Araújo voltarem. Mas aí, eu já vou dar a minha opinião em relação a isso. São 2 jogadores que estão muito tempo fora, sem poder atuar, sobretudo o Luiz Araújo. E o De La Cruz, mesmo quando estava à disposição, atuando na base de sacrifício, não estava ajudando. Acho que hoje, mesmo que eles fiquem à disposição para domingo, fiquem no banco de reservas como opção. Acho que não boas opções para o Boas opções. Já teve erro aqui para trás, se voltar com jogador sem ritmo, e a gente sabe no que aconteceu. Né? Assim, eu manteria aquilo que o Felipe Luiz fez no jogo de ida. Eu manteria, inclusive com o Gonzalo Plata no time. Eu acho que ele foi uma estratégia certeira, ele espelhou o time adversário, no caso o Atlético Mineiro. Eu manteria. Eu não botaria nem o Luiz Araújo, nem o De La Cruz, se eles ficarem à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu manteria. Inclusive, é até um bom debate se não deve manter também o Everton Araújo no lugar do Pulgar. Muito torcedor pede isso, muito torcedor. Independentemente da escolha do Felipe Luiz nessa posição, acho que é uma escolha ok, aceitável. O Everton Araújo vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo e o Pulgar, a gente sabe da qualidade dele. Nação Rubro-Negra, uma ótima noite a todos. Acabou de sair uma bomba agora que vocês vão ficar de boca aberta. Isso porque saiu uma informação aí dizendo, dando conta, que o astro meio-campista Pogba, que já disse que jogaria no Flamengo, pode jogar no Mengão em março de 2025, que é a data que o jogador fica livre para jogar futebol. O atleta está suspenso por conta de doping. A equipe da Juventus não irá permanecer com esse craque de bola e o jogador poderá recuperar seu futebol aqui mesmo no Brasil. Essa que é a verdade. O atleta tem um sonho, né? Tendo em vista que o Alex Sandro já acabou de jogar com ele. Outros caras, né, que já passaram aqui no Flamengo também conhecem o Pogba. Então, assim, o Pogba já vestiu a camisa do Flamengo. É um cara que chegaria para agregar e agregar muito. Agregar muito, é um craque de bola, joga muita bola. E assim, eu quero saber de vocês, galera. Vocês aprovam? Seria uma boa para o Flamengo contratar o Pogba, né, para março de 2025? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, galera, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que domingo tem a grande final da Copa do Brasil. Eu estou muito otimista, vamos para cima, né? Só a vitória interessa. Então, assim, o Flamengo pode empatar, né? O Flamengo pode perder até por um gol, mas o torcedor rubro-negro quer que o Flamengo chegue lá na Arena MRV e consiga a vitória. Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.